Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração, Thomas Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Arthur. Fala, galerinha! Tamo de volta! Feliz ano novo pra vocês! Olha aí, a física chegando, nossa primeira aula de 2025. Muito legal a vinheta, né, diretor? Eu também não tinha visto, tá? Vi agora. Muito bacana, gostei. O meu jaquetinha, fiquei bonito, não fiquei bonito? Aquela jaquetinha estilo Naldo, né? Parece o clipe do Naldo. Aquela jaquetinha meio puffzinho, gostei, fiquei bonito. Muito maneiro. Galera já tá presente. Olha aí, ó. Boa noite. O Vitor, a Letícia, a Daça, Maxine, tem a Samara, tem a Rayane Andrade. É Raine, né? Raine Andrade, isso mesmo. Pô, eu esqueci meu óculos hoje. Galera, e pior que tá ficando cada vez pior e eu esqueço o óculos, tá ficando ruim. Mas eu consigo ler, tá? Olha lá. Tá ali, ó. Eu já vi, por exemplo, ó, que a Magazine lançou o melhor professor de física. Aí, ó, já gostei. Obrigado, tá? Obrigado. Parabéns aí, pô, pela... Só uma coisa importante aqui também. A Ivonete, ali no chat. Ivonete, cadê a Ivonete? Ivonete lançou um Vasco. Boa, Ivonete, é isso. Vasco, pra gente começar bem aí. Começar bem a nossa sexta-feira, nossa quinta-feira, perdão, não é mais sexta. Ano passado era sexta, né? Agora eu tô na quinta, então não é mais a sexta-feira, não sextou com a física, né? Mas a quinta-feira também tá quase lá, né, diretor? Tem seu valor. Tem o seu valor. Quinta-feira tem o seu valor, é verdade. Bom, hoje a gente vai falar sobre o movimento retilíneo uniforme. Então a gente vai começar a estudar a cinemática, né? O assunto de cinemática. Cara, que é um assunto muito importante. E, na verdade, a cinemática ela é basicamente resumida em movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Esses dois movimentos, eles são a base de toda a cinemática. Se você domina muito bem o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, acabou. Você vai tirar a onda na cinemática, tá? O restante é tudo aplicação desses dois caras aí. Inclusive, são esses dois que mais aparecem na prova do Enem. Movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Você vai ver que o conceito de movimento uniforme é simples, cara. Não tem nem muito o que tratar aqui. Eu vou te apresentar o conceito que provavelmente você já conhece, não tem nada demais. Mas na hora de fazer os exercícios, podem vir exercícios, sim, mais complicados de movimento uniforme, por incrível que pareça. E aí a nossa ideia hoje é fazer um pouquinho mais de exercício. Vamos cair em cima dos exercícios para você ver que... Minha meta é mais aventuras, conforto, liberdade e mobilidade. Consórcio de Auto, a partir de R$ 294,75 em até 100 meses. Zero juros, zero entrada. Para te ajudar nas conquistas que mais importam e que menos pesam no bolso. Simule agora.
Seu celular agora faz isso e você nem sabia dessa nova função. Existe uma forma de transformar seu celular numa maquininha de cartão que recebe tanto no crédito como no débito de forma segura. É só ir na sua loja de aplicativos e procurar por Infinity Pay. Só fazer o cadastro gratuito que só leva 1 minuto. E pode usar CPF e CNPJ. Cadastro feito, clique em Tap to Pay ou em vender com Infinity Tap. Então é só digitar o valor que você quer receber, pode escolher débito ou crédito, até mesmo parcelar em até 12 vezes e receber na hora. Uau. Então é só clicar em Tap to Pay, aproximar o cartão do celular e pronto, fez a sua venda. Não precisa mais ter uma maquininha, é só usar o seu celular, pode ser Android ou iOS, ele só precisa ter NFC. Baixa o app para transformar o seu celular numa maquininha também. MRU. Certo? Bom, o que seria esse movimento? Primeiro, o movimento é quando um corpo está mudando a posição dele, né? Eu agora aqui estou numa posição. Se eu estiver em movimento, a minha posição se altera a cada instante, certo? Então, em diferentes momentos, em diferentes instantes, eu vou ocupando posições diferentes. Eu estou em movimento, perfeito? Se a minha posição não se altera, eu estou em repouso. Então, para eu estar em movimento, minha posição tem que estar se alterando. E aqui eu vou estudar um movimento retilíneo, um movimento em linha reta, né? Ele não vai fazer curva. A gente vai estar em linha reta aqui. Uniforme significa o quê? Uniforme significa que a velocidade dele vai ter sempre o mesmo valor. Então a gente vai ter um movimento onde a velocidade possui mesmo valor. E tudo que possui mesmo valor, a gente costuma chamar de constante. Então várias coisas podem ser constantes, cuidado. A aceleração pode ser constante, velocidade pode ser constante, posição constante. O que significa posição constante? Ora, significa que a posição tem o mesmo valor? É o repouso. Posição constante é porque tu está em repouso, certo? Então cuidado, várias das grandezas podem ser chamadas de constante. Lembre-se que constante é uma palavra que significa mesmo valor. Então aqui no movimento uniforme a velocidade possui o mesmo valor. Então a velocidade é constante. E para que a velocidade possua o mesmo valor, a aceleração ela tem que ser zero. A aceleração, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais disso, tá? Porque na outra aula vai ser a aula sobre o movimento uniformemente variado. E aí eu vou começar a falar um pouco mais de aceleração. Mas o conceito básico é tranquilo da gente comentar agora. O que é a aceleração? A aceleração é uma grandeza que serve para alterar a velocidade. Você sabe disso do teu dia a dia lá, do automóvel, né? Se você acelerar o carro, a tua velocidade aumenta. Se você desacelerar, que é o freio, né? A tua velocidade diminui. Agora, se você não acelerar e nem desacelerar, a velocidade permanece constante. Não tem ninguém aumentando a velocidade, não tem ninguém diminuindo. Esse conceito foge um pouco da realidade, porque o cara fala assim para mim, diretor, pô, professor, mas no carro, se eu parar de acelerar, ele vai parar, né? É porque o carro ali, você para de acelerar, mas ele está sendo desacelerado pelo atrito. Então aquele carro não está com uma aceleração nula. Na verdade, tem uma aceleração do atrito freando ele. Ali no carro, para você manter a velocidade constante, você teria então que apertar um pouquinho o acelerador para, vamos supor, você está dando a aceleração só suficiente para combater o atrito, né? E aí a aceleração para frente anula o atrito que está te freando e aí você se manteria com velocidade constante. Você pode ter certeza que se você estiver se movendo com velocidade constante, é porque a tua aceleração total é zero. Tem um atrito, mas você está botando um pouquinho para frente, matou um com o outro, o resultante está zero. Certo? Então a aceleração positiva, né? A favor da velocidade, aumenta a velocidade. A aceleração contrária à velocidade, diminui o valor da velocidade. Se a aceleração não existe, a velocidade
se mantém constante. Então, ó, para que isso aconteça, a aceleração ela tem que ser nula, igual a zero. E aí, com isso, você chega numa expressão aí, ó, você consegue deduzir uma expressão simples, que é a famosa função horária da posição. Tá? Isso aqui é a função horária da posição. Olha lá. Posição final, posição inicial, S0, né? Posição inicial, velocidade e tempo. Quer ver um exemplo? Exemplo. Imagine que você tem aqui um carrinho, ele está andando aqui numa pista. Ó, tá aqui o carrinho. Ele está andando numa pista e ele partiu aqui da posição 20 metros. Ou seja, essa é a posição inicial dele. No tempo igual a zero, né? Então, posição inicial é a posição que você ocupa no tempo igual a zero. Imagina que teu cronômetro está zerado e você já estava na posição 20. Aí quando você dispara o cronômetro, o carro que está passando pela posição 20 nesse momento, vamos supor que esse carro tem uma velocidade de 10 metros por segundo. O que significa isso? Que ele vai andar 10 metros a cada segundo. E se essa velocidade possui o mesmo valor, ele sempre vai andar 10 metros a cada segundo. Essa velocidade é constante. Certo? A pergunta que eu te faço é: qual vai ser a posição que esse cara vai chegar? Em que posição ele vai chegar? Por exemplo, num instante igual a 4 segundos. Ele saiu do 20, ele vai estar andando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Após 4 segundos, qual é a posição final que ele vai chegar? Cara, dá pra você fazer isso de cabeça, né? Dá pra você usar a lógica aí, fazer isso de cabeça. Ora, se ele anda 10 metros a cada segundo, em 4 segundos ele vai andar 10 mais 10 mais 10 mais 10, ele vai andar 40 metros. Então ele vai andar 40 metros, mas ele já saiu do 20. Se ele anda mais 40 metros, ele vai chegar aqui no 60. Perfeito. É exatamente isso. Porém, a gente poderia ter jogado isso na função horária da posição. A função horária da posição serve para isso. Olha lá. Quem é a posição final, sabendo que a posição inicial é 20, olha lá, que é o S0, mais VT. V é a velocidade e T é o intervalo de tempo que ele ficou com essa velocidade, ó, que é 4 segundos. Então, ele se manteve durante esses 4 segundos com uma velocidade de 10 metros por segundo, só que ele já saiu do 20. Se você fizer 4 vezes 10 dá 40, mais 20, 60. Certo? Pelo amor de Deus, você sabe que você não pode somar aqui primeiro e depois multiplicar, né? A multiplicação ela tem prioridade. Então primeiro você repete o 20 mais, aí multiplica, dá 40, depois você soma, né? Por isso que dá 60. Então, de fato, a posição final seria 60. Pronto, a função horária serve para isso. Com a função horária, você descobre qual é a posição do automóvel em diferentes instantes. Certo? Beleza. Mas olha só, eu tenho uma dica para você. Por exemplo, se eu pegar a posição final e diminuir da posição inicial, o que eu vou encontrar aqui? Olha lá. Se eu pegar a posição final e diminuir da posição inicial, eu vou estar fazendo 60 menos 20. Posição final menos a posição inicial. E isso é igual a 40. 40 metros. Sabe o que é isso aí que eu estou encontrando? A diferença entre a posição final e a posição inicial é o que a gente chama de ΔS. Isso aqui é o seu deslocamento. É justamente o quanto que o cara andou. O cara saiu do 20, chegou no 60 e andou 40 metros. Então 40 metros é o ΔS. ΔS é final menos inicial. Então essa equação aqui, essa função aqui, se eu pegar o S0 e passar para o lado de lá, ele vai negativo.
E aí o lado de lá vai ficar S menos S0. Só que S menos S0 é ΔS. Ou seja, eu posso escrever isso aqui assim, ó. ΔS é igual a VT. ΔS é o deslocamento, é igual a velocidade do cara vezes o tempo. Cara, isso aqui vai ser talvez mais útil até do que a função horária. Essa é a mesma função, né? A gente só está escrevendo com o ΔS. Mas com o ΔS vai ser até mais útil, porque o ΔS é o quanto o cara anda. E normalmente numa questão o cara vai falar para você. Um carro andou 200 metros, um carro andou 50 metros. Tá te dando o quanto ele andou. Tá te dando já o ΔS. Certo? Cara, tira um print aí. Tira um print e já vamos dar uma olhada na primeira questão? Tira um print desse iniciozinho do movimento uniforme. E é isso, galera. Você vai matar todas as questões de movimento uniforme só com essa fórmula aqui. ΔS igual a VT. E aí tu fala assim, pô, então é ridículo isso. Cara, né, nem sempre. Tem umas questões que às vezes são mais elaboradas. Por exemplo, ó, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Olha essa questão aí do Enem de 2023. Ele fala assim, ó. O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico, que gera uma vibração mecânica, é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, os ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido, ou seja, a primeira vai refletir na interface superior do líquido. E a segunda, cadê? Vibrações refletidas, a primeira corresponde na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. Então, a segunda, ele vai percorrer isso aqui, ó, e vai voltar. Certo? O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de meio segundo. O segundo eco chega em 1,1 segundo após a emissão do pulso. A velocidade do som na camada líquida em metro por segundo é... Vamos lá. O primeiro, o tempo entre a emissão e a chegada é meio segundo, ou seja, meio segundo é para esse som bater aqui e voltar. Levou meio segundo. Olha lá. O segundo eco chega a 1,1 segundos após a emissão. O segundo eco, ele vai até lá embaixo na água e volta. Aí leva 1,1 segundo. Então vem comigo, ó, tá vendo? É uma questão que eu vou resolver com isso aqui, ó. ΔS igual a VT. Só que tem que ter um pouco de interpretação nisso. Então, por exemplo, eu tenho aqui a rocha e tenho aqui a água. Olha lá. E aqui outra rocha. Certo? Aqui a rocha. E a água aqui. Vou fazer um lesco-lesco aqui, ó. Né? Só para diferenciar. Bom, o primeiro pulso, ele percorre isso aqui e volta. E ele gasta meio segundo. O outro percurso, o outro eco, ele percorre isso e isso. E gasta 1,1 segundo. Agora eu te pergunto, se eu pegar esse trajeto de ida e volta aqui e esse trajeto de ida e volta, qual é a diferença desses dois ΔS? Vamos supor que esse tamanho aqui é X. O tamanho da rocha aqui, ó. Aqui ele foi e voltou e percorreu 2x. Aqui ele foi, percorreu os 450 da água. Olha lá. Voltou mais 450 da água, então ele percorreu 450 mais 450 e depois outro x. Então nesse caminho aqui, ó, o ΔS dele foi x mais x, 450 mais 450, ou seja, 900 metros.
né? Porque ele foi e voltou na rocha e foi e voltou na água. Se você pegar a diferença entre esses dois, aquele percorreu 2x e aquele percorreu 2x mais 900, a diferença entre eles é 900. Né? Se você pegar em módulo, tá? A diferença de um para o outro, 900 metros. 900 metros é essa ida e volta. Se você pegou a diferença entre as distâncias percorridas, você pode pegar a diferença entre os tempos, porque assim, ó, se ele gastou para percorrer 2x meio segundo, aqui ele também gastou meio segundo, e para percorrer os 900, gastou a diferença, gastou o que falta para chegar no 1.1, né? Então eu faço a diferença dos caminhos e faço a diferença dos intervalos de tempo. Você pegar esse 1,1 e diminuir de meio segundo, isso vai dar 0,6 segundos. Ou seja, meio segundo é o que ele gastou para percorrer o 2x. Como aqui ele percorreu 2x mais 900, então 0,6 segundos foi o que ele gastou para percorrer os 900. Né? Porque se ele gasta meio segundo para percorrer 2x, ele gasta mais 0,6 para percorrer os 900. E aí totaliza esse 1.1 aí, para percorrer o 2x mais 900. Perfeito? Ou seja, dá para eu descobrir então qual é a velocidade desse pulso na água. Porque na água ele percorreu 900 metros, ida e volta, e gastou na água 0,6 segundos. Aí agora sim eu faço. ΔS é igual a VT. Professor, por que eu sei que o movimento é uniforme e não é uniformemente variado? Não tem aceleração. Veja que o pulso ele não acelerou. A velocidade dentro da água se manteve constante. A velocidade que o pulso tem na água é única, tem o mesmo valor. Então é um exemplo de movimento retilíneo uniforme. ΔS igual a VT. Ponto. Qual foi a distância que ele percorreu na água? 900. Qual o tempo que ele gastou só na água? 0,6. Se eu passar o 0,6 para lá dividindo, eu vou ter 900 dividido por 0,6. Você iguala as casas decimais, ó, e tira a vírgula. Fica 9.000 dividido por 6. 9.000 dividido por 6, se você simplificar por 3, fica 3.000 sobre 2. E 3.000 sobre 2 vai dar 1.500. 1.500 metros por segundo. Então essa é a velocidade do pulso na água. Olha lá, gabarito. Vamos ver qual é o gabarito? O gabarito é letra D. Show de bola? Maravilha? Deixa eu ver. O que a galera tá falando aí, ó? É isso, ó, o Gabriel tá falando ali, ó. 2x é a ida e volta. Fernanda Santos falou, não entendi. Lavi falou, tô boiando, não entendi nada. Tá bom, vamos lá. Vamos falar pra Fernanda e pro Lavi aí, ó. Pra Lavi. Vamos lá. Olha aqui. Fernanda e Lavi, que vocês não entenderam, que eu pesquei ali. Ele falou no enunciado que o cara percorreu essa distância e voltou e gastou meio segundo. Depois, quando ele percorreu essa distância mais essa, voltou e percorreu ela de novo, gastou 1,1. O que ele percorreu a mais nesse caminho em relação a esse? Porque aqui nesse caminho, ó, ele percorreu a pedra na ida e a pedra na volta, igual aqui. Pedra na ida, pedra na volta. A distância a mais que esse pulso percorreu foi a ida e a volta na água. Entende? Então aqui ele percorreu um caminho que eu não sei qual é o caminho, mas ele percorreu a ida e a volta. Aqui ele percorreu a ida e a volta desse mesmo caminho, mais 900 metros. Porque ele foi e voltou na água, porque o pulso foi direto e voltou. Então, a distância a mais que esse pulso, né, que é um aparelho que emite um pulso, uma onda sonora. Essa onda sonora tem uma velocidade, e ela vai percorrendo e tem uma velocidade. O caminho a mais que essa onda sonora percorreu aqui, nesse trajeto, foi de 900 metros. Porque ele foi e voltou na água a mais, coisa que esse
que esse pulso aqui não fez. Então ele percorreu a mais 900 metros. E qual foi o tempo a mais que ele gastou? Ora, se aqui ele gastou meio e aqui ele gastou 1,1 segundo, eu calculei a diferença. O tempo a mais que ele gastou foi de 0,6 segundos. Certo? Então, pô, se ele gastou 0,6 segundos a mais e a distância que ele percorreu a mais foi 900 metros, foi isso. Esses 900 metros fez com que ele gastasse mais 0,6 segundos. Essa distância a mais é justamente, né, a distância que fez ele gastar esse tempo a mais. Perfeito? Eu vou até a minha casa. Você vai até a sua casa, a minha casa e a casa da tua tia. Você gastou mais tempo. Pô, se a gente for na mesma velocidade ali, eu gastei 20 minutos para chegar na minha casa e você gastou 30 para chegar na tua tia, é porque tu gastou os mesmos 20 que eu e o que você gastou a mais é o que faltou para completar esse tempo, né? Então, teria gastado 10 minutos ali. Entende? É isso. Eu peguei qual foi a distância a mais e vi qual o tempo a mais que ele gastou. E aí, pô, se essa distância, então, a mais que ele percorreu, de 900 metros, ele demorou 0,6 segundos para percorrer, pronto, eu passo para lá dividindo, eu descubro, então, que se ele andou 900 metros em 0,6 segundos, é porque a velocidade dele é 1.500. Ah lá, a Fernanda falou, entendi agora. Acho que agora deu bom. Aí, Letícia. Maravilha, é isso aí, galera. É isso aí. Show de bola. Então tá, número 1, tira o print aí. Foi que foi? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão aí, ó. Questão 2, também do Enem, ó. Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos das cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Né? Aquele tagzinho, né? Tagzinho que você passa direto. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos. E a velocidade máxima permitida, ela vale 100 km por hora para veículos leves, 80 para veículos de grande porte. Considere um carro e um caminhão, ambos com velocidades constantes e iguais à máxima permitida, e que somente o caminhão tenha o serviço automático de cobrança. Então o caminhão tem o tag, ou seja, o caminhão nem para, ele vai embora nas 10 cabines. O carro não, o carro em cada cabine gasta 3 minutos para pagar o pedágio. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Vamos lá. Olha lá, tá vendo? É aquilo que eu te falei. Cara, movimento uniforme é ΔS igual a VT. Tudo bem, mas quando cai no Enem, não é só tu jogar na fórmula, entendeu? Ele não vai te dar, sabendo que ΔS é tanto e V é tanto, calcule T. Não é isso. A questão do Enem não vai ser assim. Ele vai contextualizar, ele vai montar um esquema, ele vai querer que você raciocine. Você vai ter que raciocinar, né? Como que eu vou usar esse meu ΔS igual a VT? Esquece aquelas questõezinhas de escola, exercício de fixação do livro. Sabendo que o carro percorreu 500 metros com velocidade de 100 metros por segundo, quanto tempo ele gastou? Não existe isso no Enem. Não existe essas questõezinhas de aplicação de fórmula direta. Tá? São raras as situações que isso acontece. E aqui na cinemática, que o conteúdo já é simples, eles aproveitam para fazer com que você raciocine um pouco. As questões são um pouco mais interpretativas. Então vamos lá. Mas não significa que é difícil não, cara. Se você por acaso está sentindo dificuldade no início, é prática. É você ir fazendo vários exercícios. Quanto mais exercício você fizer, né, mais safo tu vai ficando. Tu vai pegando o feeling, né? Tá pegando o feeling da parada. Então vamos lá. Por exemplo, o caminhão é mole, né? Porque o caminhão, ele tem uma velocidade de 80, vou botar CM aqui do caminhão, ele tem uma velocidade de 80 km por hora. Ele não vai gastar nada no pedágio, porque ele tem o tagzinho, ele vai embora, e ele vai percorrer 480 km, não é isso, diretor?
480? O percurso todo? Deixa eu conferir ali. É. Ele vai percorrer 480 quilômetros. Olha lá. Esse é o percurso todo. Então o caminhão já dá para eu saber quanto tempo ele vai gastar nessa viagem dele. Né? O caminhão vai ser ΔS igual a VT mesmo. Aplicação da fórmula ali, ó. Olha lá. Ele percorre, isso aqui é o dado, ele percorre 480 com uma velocidade de 80. Então, quanto tempo ele vai gastar? Deixa eu tirar o delta aqui, que na equação lá eu não botei o delta, né? Deixa delta, sem o delta aqui, o tzinho, pronto. Supondo que t inicial é 0. Passo 80 para lá dividindo, 480 dividido por 80 vai dar 6 horas. Pronto, o caminhão gasta 6 horas. Tá? Agora vamos para o carro. O carro, a velocidade do carro, vou botar como CR, é 100, que é a máxima permitida. O carro vai percorrer 480 quilômetros também. Só que o carro vai ter um acréscimo a mais. Ele vai percorrer os 480 quilômetros, só que em cada pedágio ele vai gastar 3 minutos. Como são 10 pedágios, 10 cabines, se ele gasta 3 minutos em cada uma, ou seja, ele vai gastar mais 30 minutos. Além do tempo que ele gasta viajando, percorrendo, ele ainda vai perder 30 minutos pagando o pedágio. Então vamos calcular primeiro esse tempo aqui e soma 30 minutos. Aí você vai ter o tempo total do carro. Vamos lá. ΔS é igual a VT. O carro percorre os mesmos 480 do caminhão, é a mesma viagem, mesmo trajeto, só que a velocidade dele é 100. Ó. Então, quando eu passar o 100 para lá dividindo, 480 dividido por 100, gente, dividir por 100 é você andar 2 casas com a vírgula para trás aqui. Ó. Isso vai dar 4,8 horas. Que eu tenho que somar 30 minutos. Como aqui está em decimal, hora está em decimal, né, que eu achei, cara, 30 minutos é meia hora. Né? Uma hora tem 60, 30 minutos é meia hora. 30 minutos é o 0,5 horas, que é metade de uma hora. 0,5. Então ele gastou 4,8 no percurso, mais 0,5 dos pedágios. Qual foi o tempo total, então, que ele gastou nessa viagem? 4,8 mais 0,5, isso vai dar 5,3 horas. Esse foi o tempo gasto pelo carro. E esse aqui o tempo gasto pelo caminhão. A pergunta dele é, quanto a mais ali o caminhão gastou, né? Ou quanto a menos o carro gastou? É só fazer a diferença. 6 horas menos 5,3 horas vai dar 0,7 horas. Né? O carro gastou 0,7 horas a menos. Mas a resposta não está em hora. Volta lá. Professor, mas ele não quer em hora, ele quer em minutos. Ué, tudo bem. Cada hora não tem 60 minutos? Então vem comigo. Para você passar de hora para minuto, basta multiplicar por 60. E aí 0,7 vezes 60 é a mesma coisa que 0,7 vezes 10 e depois vezes 6. 0,7 vezes 10 dá 7. 7 vezes 6, 42. Então, se você passar para minutos, você vai encontrar 42 minutos. Esse é o tempo que o carro, né, gastou a menos em relação ao caminhão. E aí? Olha lá. Quem que ali? Sônia? Songa? Songa lançou 42. Tem o JP ali, ó, que lançou 42. Olha lá. Francisco Danilo lançou um 42. Maravilha. A Lavi falou. Nutella combina com pão quentinho, com tapioca e com amigos. Feita com ingredientes de qualidade como avelã e cacau. Todo café da manhã combina com Nutella. Na
conta do Mercado Pago, seu dinheiro cresce todo dia. Mercado Pago, faz a conta. 18 minutos. Então isso aqui seriam 5 horas e 18 minutos. Que de fato, para 6 horas, falta 42 minutos. Lavi, sempre que você quer passar de hora para minuto, multiplica por 60. O número que tiver, multiplica por 60, você vai ter em minutos. O caminho contrário, divide, né? Se você tem em minutos e quer passar para hora, divide por 60. Tá legal? Maravilha? Vamos mais uma? Vamos mais uma questãozinha? Então, a questão 2, gabarito, letra B, 42 minutos. Deixa na tela ali para eles printarem, diretor. E deixa eu ver aí uma questão legal para a gente fazer. Já que a gente vai fazer a última aí. Vamos fazer, ó. Essa aqui eu acho muito legal, essa 7. Vamos lá. Olha essa questão 7. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar, que é 3,4 vezes 10 ao quadrado, 340, por favor, né? 340 metros por segundo. É muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos. Aí a velocidade que o sinal elétrico se propaga é 2,6 vezes 10 à oitava metros por segundo. Muito menor. É necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante que o som vindo do palco chega pelo ar. Olha que maneiro isso, cara. Eu gosto dessas questões do Enem, cara. Eles utilizam umas paradas legais. Bom, o pessoal já printou, né? Vou apagar tudo aqui. Pra gente ver essa última. Olha que legal. Ele fala o seguinte. O cara tá lá dando um show, né? Só que quando o espaço é muito grande, eles instalam alto-falantes. Então imagine o seguinte. O cara tá num certo ponto ali, o palco tá aqui, ó. O palco tá aqui. E aqui tá o cantor. Tá lá o cantor com o microfone. Aí ele tá cantando. Quando ele canta, o som, quando ele canta, seus males espanta, né? Olha lá. Quando ele canta, o som se propaga no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo. Mas você, pão duro, comprou o ingresso do show longe pra dedéu, sabe, diretor? Aquele que tu compra lá atrás da pilastra. Tu nem vê o show direito. Aí você tá aqui, ó, distante pra caramba do palco. Você não quis ficar 2 semanas na fila, esperando, né, pra entrar. Então você fica longe do palco. Aí você tá aqui, ó. Só que você tá tão longe que a equipe, né, de produção do show, ela instala alto-falantes. Aqui, ó. Parece um semáforo, mas é alto-falante. Tá? Só que o que aconteceu? Se o cara canta e o som vem pelo cabo elétrico aqui, ó, porque o microfone tá aqui e vai sair lá no alto-falante, ó. Se na hora que o cara cantar, o sinal elétrico viajar pelo cabo e o som sair aqui no alto-falante, cara, você vai escutar a voz do cara primeiro pelo alto-falante e depois vai vir a voz do cara pelo ar. Então tu vai ficar escutando um eco, vai ficar o sanduíche-ishi. Sanduíche-ishi. Tu vai ficar escutando o eco toda hora. O que o cara teve a ideia? Não, a gente tem que atrasar esse sinal elétrico. A gente tem que esperar o som chegar lá. Quando o som chegar lá, o sinal elétrico tem que chegar também. Aí o alto-falante vai emitir o som do cara ao mesmo tempo que a voz do cara tá chegando pelo ar. Aí tu não escuta eco nenhum. Entendeu a ideia? A velocidade pelo fio é de 2,6 vezes 10 à oitava metros por segundo. E volta lá para eu ler rapidinho. A distância entre o palco ali, ó. Olha lá. Na verdade, eu parei aqui, né?
para poder explicar para você. Aí agora vem o problema dele. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com o comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de... Então olha aqui, essa distância do palco até o alto-falante é de 680 metros. Certo? O que o técnico pensou? Não, eu não vou atrasar o sinal não, eu vou fazer o seguinte, na hora que o cara cantar, o sinal elétrico vem pelo cabo. É muito mais rápido. E o som vem pelo ar. Só que o som pelo ar vai percorrer 680 metros. E o pulso elétrico ali pelo cabo, eu vou fazer ele percorrer um cabo gigantesco. Eu vou botar um cabo aqui muito grande, enrolado aqui, um cabo gigantesco, para que o sinal elétrico demore tanto tempo quanto o som. E aí, se esse cabo for muito grande, o sinal elétrico não vai percorrer só 680 metros, o sinal elétrico percorre o cabo. Então, o tamanho que o cabo tiver, o sinal elétrico vai ter que percorrer até esse sinal elétrico chegar lá no alto-falante. Aí ele quer que o sinal elétrico chegue junto com o som, entendeu? Bom, o som é mole. Porque o som tem uma velocidade constante, 340, ele está executando então um movimento uniforme, e o som tem que percorrer 680 metros. O cara canta, o som vem pelo ar, direto para o teu ouvido, 680 metros. E a velocidade do som é 340 metros por segundo. Então eu vou calcular o tempo que o som demora para chegar lá no alto-falante. 2 segundos. 680 é o dobro de 340. Então se tu passar o 340 para lá dividindo, o tempo que o som demora é 2 segundos. O que o cara quer? O cara quer que o sinal elétrico chegue lá junto, ou seja, que o sinal elétrico também demore 2 segundos. Se o som levou 2 segundos para chegar lá, esse cara tem que levar 2 segundos para chegar aqui. Só que a velocidade dele é essa aqui, ó. Então ele tem que demorar 2 segundos para chegar lá, mas ele tem uma velocidade absurda. Então, cara, qual é a distância que esse sinal vai ter que percorrer? Ou seja, qual o tamanho do fio para ele demorar 2 segundos para chegar lá? Vamos calcular. De novo, movimento uniforme. Por quê? O sinal elétrico também tem uma velocidade constante. Então, eu vou ter que a velocidade é 2,6 vezes 10 à oitava e o tempo é 2. Se eu multiplicar isso aí, ó, esse cara está em metro por segundo, esse cara está em segundo. Então, se eu multiplicar isso aí, isso vai dar 5,2 vezes 10 à oitava metros por segundo. Perdão, metros, né? É distância. 5,2 vezes 10 à oitava, metros. Só que tem um porém, ó. A questão, ela não pede em metro, né? Ela pede em quilômetro. Então, ó, veja, a velocidade está em metro por segundo e o tempo está em segundos. Descobrir a distância em metros. Essa é a quantidade, esses metros aí é o tamanho do cabo. Só que olha lá a questão. A questão ele pede em quilômetro. Ah, mas aí tu já matava, né? 5,2 10 oitava. Aí tu vê um 5,2 10 à quinta e tu fala, ué, achei 10 oitava, apareceu um 10 à quinta. Pô, mas é 5,2? Ah, tu não quer nem saber, né, irmão? Tu fecha os olhos e marca a letra D e sai contabilizando que, pô, acertei essa questão. Não, e tá certo mesmo, né? O problema é se tivesse um outro 5,2 vezes 10 alguma coisa. 5,2 vezes 10 alguma coisa. Aí... Mas aqui, como só tem um 5,2, é ele mesmo, né? Mas por que aqui é 10 à quinta e lá é 10 à oitava? Porque aqui está em quilômetro. E para você passar de metro para quilômetro, divide por 1000, né? Porque 1 quilômetro são 1000 metros. Então, né, se você quer passar aqui, ó, para quilômetro, você divide por 1000. E dividir por 1000 é cortar 3 10 aqui. Tu tem 10 à oitava, tu tem 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 8 vezes. Dividir por 1000, tu cancela 3 10 aqui, fica 10 à quinta. 5,2 vezes 10 à quinta quilômetros, essa é a resposta final. Maravilha, gente? Então, ó, sugiro a você o quê? Praticar, cara. Movimento uniforme. Qual foi o conceito que eu usei aqui? Tudo questão do Enem. Qual foi o conceito que eu usei aqui? Delta S igual a VT.
Mas tu viu que cada questão é uma questão? Por quê? Tu tem que entender o que ele está falando na questão, interpretar a questão, saber o que você vai fazer. Você viu que na questão ele falou de chegar junto. Chegar junto, eu já tive a ideia de que, pô, eu vou calcular o tempo que o som gasta e vou impor que o tempo que o sinal vai gastar é o mesmo. Porque se eles gastarem o mesmo tempo, eles vão chegar juntos. Esse feeling, né? Essa malandragem, você vai pegando, praticando. Porque você fez uma questão agora, chegar junto. Aí daqui a pouco você faz uma outra questão que vai falar, você quer para chegar junto. Aí tu, opa, para chegar junto tem que gastar o mesmo tempo. Então o tempo é igual. Entende? Essa malandragem você vai pegando, praticando, não tem jeito. O conteúdo é simples. ΔS igual a VT, um movimento que anda em linha reta. Mas a prática, né, é o que vai fazer com que você comece a acertar as questões, porque você vai pegando essas malandragens de interpretação em cada enunciado. Show de bola? Vou sair da frente para você printar. Maravilha, galerinha. E eu fico por aqui. Espero que você tenha curtido aí a nossa aula de movimento uniforme. Aguardo vocês aí na próxima aula, que é de movimento uniformemente variado, e a gente vai falar de aceleração, tá? O meu material, eu sempre coloco um material com mais questões, tá? Aqui na nossa aula não dá tempo da gente fazer tudo, a gente faz algumas, mas eu sempre faço um material maior para que sobre algumas questões para você tentar fazer. Se você sentir alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode entrar em contato comigo. Estou aqui para isso, para te ajudar. Valeu? Forte abraço, um beijo grande, obrigado aí pela participação, obrigado aí por tudo e até o próximo episódio. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.